Olá pessoal, seja todo mundo muito bem-vindos à nossa aula do YouTube, a nossa aula da semana. E hoje eu estou trazendo para vocês uma aula que é um pedido, na verdade. Algumas alunas e o pessoal que acompanha a gente aqui nas redes sociais me pediu uma explicação sobre como poder usar o quadradinho de triângulo perfeito sem ter esta reguinha aqui, tá? Então como que a gente consegue deixar ele na medida? Então a aula de hoje é uma almofada, tá? Toda nesse estilo aqui, mais cottage, mais shabby chic, digamos assim. Não é bem um shabby chic, tá mais pro cottage. Então nós temos essa almofada aqui nesse estilo bem bonito, que eu gosto bastante, é bem decorativo. Ensinando vocês a trabalhar esse componente que é muito usado no patchwork, assim. É muito difícil o bloco que não utiliza quadradinho de triângulo perfeito. E aqui nós estamos trabalhando com um bloco chamado Sister's Choice, tá? A escolha da irmã, digamos aí, se fosse traduzir ao pé da letra. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero fazer um convite, mas muito especial para vocês, que é o seguinte. Hoje está saindo a nossa aula de número 77 do curso de capacitação, tá bom? Aqui é a aula de número 77 e a gente tem um Olecloth. Trouxe uma aula aí comemorativa para as alunas. Elas estavam querendo aprender essa técnica, elas estavam querendo aprender esse estilo de peça, que são os Olecloths, que são os tecidos inteiros quiltados. Então, aqui seria, digamos, a gente está dando abertura a um estudo. Nós estamos trabalhando essa primeira peça. Risco em tamanho original, tudo já disponível na plataforma para vocês, tá bom? Mas junto dessas 77 aulas, nós temos todas as outras aulas do curso de capacitação, que tem trapunto, nós temos tessellation, nós temos bargello, nós temos uma infinidade, costura curva, estrela de 8 pontas, uma infinidade de aulas que vocês podem estar acompanhando direto da plataforma do curso de capacitação. Se você se interessou e quer fazer essas aulas, gente, o preço de matrícula é minúsculo, tá? Comparado aos cursos que vocês têm hoje em dia, é minúsculo. E é o maior curso em conteúdo do Brasil, tá bom? Vocês não vão encontrar um conteúdo reunido numa plataforma só, com tanta técnica, com tanta aula, com tanta horas aula, tá bom? Então, dê uma olhadinha no primeiro link que tá aqui embaixo e faça a sua matrícula. E quero aproveitar também, antes da gente começar a nossa aula, e convidar vocês para se inscrever no canal, tá bom? Nós passamos aí os 10 mil inscritos, vamos trazer mais 10 mil e assim por diante. Se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Curta o vídeo, é muito importante que você curta, porque o YouTube entende que quando você curte o vídeo, ele vai entregar, é um conteúdo legal e ele vai entregar isso a mais pessoas. Então, curte o vídeo também. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilha, tá bom? Compartilha nas suas redes sociais, compartilha aí no seu WhatsApp com suas amigas, seus familiares. Então, manda o vídeo para todo mundo também, tá bom? Gente, vamos começar a nossa aula que tem bastante dica para vocês. Vamos lá. Gente, então para dar sequência à nossa aula, vamos começar então trabalhando o nosso bloco. Ele, como eu disse para vocês, ele é um bloco que nós temos mais um bloco que está encaixado dentro de um estilo do que um bloco aí com uma história grandiosa. O nome desse bloco é o Sister's Choice, escolha da irmã. E traduzindo ali literalmente ao pé da letra, tá? E aqui, o que eu quero fazer? Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que esse bloco ele não tem ali o tamanho padrão, tá? De 30 por 30. Que ele seja menor. Como ele é divisível por 5, eu vou pegar um bloco, eu vou pegar a medida de 25 centímetros, que facilmente a gente divide ela por 5. Porque se eu dividir 25 por 5, cada componente eu sei que vai ter que ter 5 centímetros. E por que eu fiz isso? Porque no todo da almofada eu quero que as bordas sejam mais largas que o bloco. Então eu quero que o bloco fique bem centralizado no centro, para que eu tenha todo esse composê floral em volta, tá bom? Principalmente por causa do estilo cottage. O estilo cottage, ele é um estilo que ele vai do rústico ao neoclássico. Você consegue misturar um móvel de demolição com um tecido floral. Você consegue pegar uma cadeira rústica e misturar ela com uma moldura mais rebuscada num quadro. Ele é uma desorganização organizada. Ele é um estilo que ele cabe de tudo, mas ele tem um momento em que as coisas cabem dentro de uma cena para que ele fique bonito, para que ele fique combinando, tá? Coloquem aí nos sites de busca Cottage Decoration ou
cottage style, para vocês darem entenderem um pouquinho melhor isso que eu tô falando. E quando vocês buscarem, vocês encontrarem ali as cenas, os cômodos da casa decorada, porque geralmente vai vir para vocês em formas de cômodos, como sala, cozinha e afins. Quando vocês encontrarem isso, vocês vão ver que vai ter muito tecido floral, xadrez, floral e tecido liso. Então o que que eu fiz? Pra gente usar o nosso bloco aqui como um experimento, eu peguei esse tecidinho floral, que é o mesmo tecidinho floral que nós utilizamos nosso pano de copa da Altoneb, tá? Peguei ele. E aí eu aproveitei as estampas do tecido, o floralzinho que eu tenho aqui, e eu usei o rosa nesse batik, que eu tenho rosa aqui do lado, e nesse verde liso. Por que eu peguei um liso? Porque eu já tenho estampas, tá? Então para dar uma equilibrada eu acabei pegando um tecido verde oliva liso, tá bom? E aí o que eu fiz aqui? Como aqui, cada componente desse, eu já estipulei, ele vai ter 5 centímetros costurado, mas você pode alterar essa medida e colocar a medida que você quiser aqui em cima, sendo divisível pela quantidade de componentes que nós temos, vocês podem ficar à vontade em relação a isso, tá? Mas aqui eu sei que cada componente desse meu costurado vai ter 5 centímetros. Então vamos começar aqui pelo quadradinho liso do canto, e toda vez que eu tiver um quadradinho liso, essa medida se repete, tá? Então aqui, costurado ele vai ter 5 por 5, tá? Costurado ele vai ter 5 por 5. Só que eu acrescento mais 1 centímetro para a margem de costura, e ele passa a ter 6 por 6. Então toda vez que eu for cortar quadradinhos lisos, não é os quadradinhos de triângulo perfeito, para encaixar dentro do meu bloco, seja os floraizinhos, seja o rosé, seja o verde, não importa, ele sempre vai ter 6 por 6, porque já está inclusa a margem de costura. A Taíde, eu uso margem de costura de 0,75, como que eu vou proceder? Aumenta nessas medidas meio centímetro, tá bom? Meio centímetro que você aumenta nas medidas que eu estou passando é o suficiente para você trabalhar. Só que nós temos então o quadradinho de triângulo perfeito. E hoje, gente, eu vou ensinar vocês a fazerem sem utilizar essa reguinha, tá? Eu vou ensinar vocês a utilizarem a régua de vocês para que vocês consigam enquadrar ele e ele ficar certinho, tá bom? Porque geralmente o pessoal aí acaba não tendo acesso à reguinha. Quem tem acesso sabe como que é, mas quem não tem acesso não vai deixar de fazer porque não tem a régua, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui? Para o quadradinho de triângulo perfeito, eu vou continuar usando 6 por 6, que é a medida em que eu parei. Então eu vou trazer ela para cá, ó. 6 por 6 é a medida que eu preciso já com a margem de costura. Só que quando eu olho para um quadrado de triângulo perfeito, eu tenho mais uma diagonal aqui. E toda vez que eu tenho uma diagonal, eu acrescento 1 centímetro. Então é esse 6 por 6, passa mais 1 centímetro. E ele tem 7 por 7. Então para os quadradinhos de triângulo perfeito, eu vou cortar quadradinhos de 7 por 7, tá? Eu já deixei esses demais aqui prontos, mas nós vamos construir um aqui com vocês, porque eu quero mostrar como que a gente procede para quando você não tem aquela reguinha de 1/4 de polegada, tá bom? Nós vamos fazer da seguinte maneira. No avesso do tecidinho mais claro, eu vou pegar a minha régua de patchwork e eu vou vir aqui, ó, eu tô usando uma lapiseira mesmo, tá? Se vocês quiserem usar canetinha térmica, podem utilizar, tá bom? Ó, vem aqui. Vou passar um traço apenas na diagonal, tá bom? Passei esse um traço. Agora a gente vai lá para a máquina, tá bom? Aqui na máquina, gente, o que nós vamos fazer? A gente vai posicionar certinho, canto com canto lá em cima, tá? Bem posicionadinho, ó. Eu venho aqui com o dedo esfregando um tecido no outro para que ele se acomode. E eu vou passar uma costura bem justo aqui na lateral interna do pezinho, tá bom? Então eu venho, ó. Passo uma costura de um lado, corto, baixo o pezinho, passo essa outra costura do outro lado. Costurei dessa maneira, vamos voltar lá para a bancada. Aqui, o que nós vamos fazer agora? A gente vem pelo avesso, tá? E com a tesoura a gente corta em cima da linha, tá bom? A gente corta aqui em cima da linha, ó. Cortei. E eu vou direcionar isso para o tecido rosa, que é o mais escuro que eu tenho aqui na minha composição, tá bom? Faço isso aqui, ó. Passo pro lado do rosa, tá? Eu vou passar ele a ferro e já volto aqui. Gente, ó, passei meus dois tecidinhos. E agora como que a gente vai proceder? Toda régua de patchwork tem uma linha de 45 graus que termina num canto. Ela sempre termina no canto. Então a gente faz da seguinte maneira.
Eu vou posicionar, lembrem que ele tem que ficar nessa etapa com 6x6. Quando eu encosto, ó, 6x6, tá vendo a sobra que eu tenho de tecido aqui? Lá em cima, não sei se vocês estão conseguindo ver do lado de cá, eu acho que dá pra ver, ó. Na câmera da frente dá pra ver. Então, ó, aqui tem uma sobra e aqui tem outra sobra de tecido. Isso dá diferença na hora que a gente vai costurar e deixa tecidinho repuxado, deixa tecidinho embabadado. E isso não é legal no patchwork. Então, o que a gente faz? A gente enquadra em 6x6 e eu caminho um pouquinho pra dentro, deixando sobrar um pouquinho de tecido aqui também, ó, tá vendo? Mas a minha linha está na diagonal, tá? A linha está na diagonal perfeitamente. Abro aqui o cortador e refilo. Ó, tiro isso pra cá. Viro o meu quadradinho, posiciono novamente, mas agora, ó, exatamente em 6x6, tá bom? Exatamente em 6x6. Seguro firme, refilo aqui, refilo aqui. E dessa maneira eu tenho um quadradinho de triângulo perfeito. Perfeito, tá, gente? Então ele tá bem certinho aqui só pra gente trabalhar, ó. Vamos fazer isso no outro de novo? Ó, tem mais um aqui. Primeiro, ó, eu enquadro, posiciono a linha na diagonal, bem na diagonal, e empurro ela levemente pra dentro, tá? Fiz isso aqui, seguro firme, corto, corto. Retiro esse excesso, viro meu quadradinho. Opa! Viro o quadradinho. Agora eu posiciono bem certinho em 6x6, alinho a diagonal, seguro firme e corto aqui. E corto aqui. E nisso temos mais um quadradinho de triângulo perfeito, tá? Então o que nós vamos precisar nessa etapa aqui agora? Nós vamos precisar então de 8 quadradinhos de triângulo perfeito. Então nós repetimos esse processo 4 vezes, tá? Então se de cada processo eu tiro 2, eu faço isso 4 vezes, tá bom? Então eu tenho aqui já meus 8 quadradinhos de triângulo perfeito. Eu vou precisar de 9 tecidinhos florais de 6x6 no tecido de base, tá? 6x6. Eu vou precisar de 4 tecidos de 6x6 no rosé. E eu vou precisar de 4 tecidos de 6x6 no verde oliva. Ok? Vamos começar a montar então o nosso bloco. Primeiro a gente posiciona aqui, eu gosto sempre de começar pelo centro. Então a gente posiciona um centro. E aí eu vou pegar os 4 verdes e vou posicionar um em cada lado. Fiz isso. O que eu faço? Posiciono os rosés um em cada canto, tá? Agora eu vou pegar mais 4 quadradinhos florais e eu vou posicionar um de encontro com cada verde. Agora, eu pego os meus quadradinhos de triângulo perfeito e eu posiciono eles dessa maneira. Venho. Venho. Opa. Aqui. Aqui e aqui, ok? E para finalizar, um quadradinho floral em cada canto, tá bom? Venho. Em cada canto. Aí nós temos o nosso bloco, então, já montado. Agora ele precisa ser costurado. O que nós vamos fazer? Costurar em carreiras, tá? Nós vamos costurar todos em carreiras. E aí, gente, o ordenamento do avesso vai depender do gosto de cada pessoa. Se você quiser passar tudo aberto, pode passar tudo aberto.
Se você quer direcionar para dentro, para fora, e na carreira seguinte inverter, ir invertendo carreira após carreira, pode também. Se vocês quiserem passar todos para um lado, todos para o outro, tudo para um lado, porque não é um bloco que vai ter encontros com outros blocos, ele vai ser uma almofada, pode também. Então essa etapa fica a critério de cada um, tá bom? Então, vocês podem montar ela da forma com que vocês quiserem. Eu vou fazer o meu da seguinte maneira. Eu vou costurar e eu vou sempre direcionar primeiro para o quadradinho de fora, depois para o quadradinho de dentro, depois para os quadradinhos de fora. E eu vou invertendo carreira após carreira, tá bom? Então eu vou costurar o meu e já volto aqui para vocês verem como que ficou o avesso da minha peça, tá bom? Gente, então o bloco tá aqui pronto, tá? Deixa eu mostrar o avesso como que eu fiz. Então, ó, a primeira carreira foi para dentro, para fora, para dentro, para fora. E as demais eu vim invertendo. Então, onde era para dentro em cima, para baixo ficou para fora. E onde era para fora em cima, ficou para dentro. E assim foi invertendo todas. O encontro das carreiras eu abri, tá bom? Como eu geralmente eu faço com encontros de carreiras e blocos, eu abri, tá? E aí o que que eu fiz? Eu cortei faixas de 12 centímetros, tá? Para eu poder centralizar este bloco aqui, tá bom? Então eu aproveitei aqui as faixas do meu tecido, cortei faixinhas com 12, ó, e vou enquadrar ele dessa maneira, tá bom? Aí o que que eu vou fazer, gente? Fiz a costura, as paralelas, depois inferior e superior, eu vou colocar ele na manta e vou quiltar livremente, tá bom? Aí o acabamento da almofada eu vou deixar um cardzinho aparecendo pra vocês do acabamento que eu vou utilizar na peça. Mas aí a gente vai lá pro plano aberto que eu quero mostrar como que ela ficou pronta pra vocês, tá bom? Vamos lá. Pessoal, de volta aqui então, tá bom? Pra finalizar a nossa almofada, eu coloquei então as bordas de 12 centímetros nas laterais, a inferior e a superior. Refilei, coloquei na manta e quiltei, tá bom? O acabamento, eu deixei um cardzinho pra vocês quando eu falei sobre o acabamento. Mas na descrição do vídeo eu vou deixar o link também do vídeo do acabamento em si, tá? Atrás fiz acabamento em envelope, tá bom? Eu não sei se vocês estão vendo, mas aqui eu fiz um reaproveitamento de tecido na parte de trás. Como eu não tinha desse em quantidade suficiente, e eu tinha um que é do mesmo composê, utilizei ele de um lado, outro do outro, tá bom? Então aqui tá a nossa almofada finalizada já. Ah, eu utilizei o tecido, o rosé, o batik que tá no bloco, eu utilizei na borda, tá bom? Ficou bem interessante a nossa almofada. Pra decorar a casa, fazer aí o jogo de cama, decorar toda a sala, onde vocês quiserem, tá? Gente, quero fazer mais uma vez o convite, deixar forçado pra vocês mais uma vez o convite do curso de capacitação, tá bom? Vocês estão vendo subir aqui do lado o nome de todas as alunas que participam dos cursos da Taíde Episódio no geral. Então é curso de capacitação, aplicação com pintura, curso 3D, estruturação, basquete, de tudo, miniaturas, todos. Então todos os cursos que já tiveram por aqui, vocês estão vendo o nome de todas as alunas. Quer ver o seu nome aqui também? Se matricula agora no curso de capacitação. Semana que vem, seu nome vai estar aqui, tá bom? Gente, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.